eu vou viver a minha vida, eu vou viver os meus sonhos, eu me desprendo de todos os seus erros e vícios e comportamentos, porque eu Padrões. padrões. E cara, Ana, foi tão especial. Eu chorei tanto, mas tanto assim, eu chorava de e no final a gente queima essa carta na fogueira, então foi um exercício e eu precisava mais daquele tratamento Claro, tudo o resto. espiritual do que Sim. o físico. E aí foi muito doido que assim, eu voltei de lá, foi literalmente uma virada de chave. Eu voltei de lá, eu falei: "Agora eu tô pronta para cuidar de mim". Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Chapéus há Muitos. Esta temporada está a acontecer no Brasil, este país que tanto me diz que é a minha segunda casa, este povo que tem uma forma tão especial e tão própria de viver. E aqui com a Universal Music Brasil nós temos tido conversas altamente inspiradoras e para mim é uma honra estar aqui. O meu nome é Ana Pinto Ribeiro, sou portuguesa, tenho este sotaque, se não me entenderem, por favor façam um esforço, eu de vez em quando para os portugueses eu vou abrasileirando aqui às vezes o sotaque para que me possam todos entender. E hoje tenho aqui a Iá Burian, está dentro daqui, Burian, explica como é que eu digo o nome. Burian, Burian. Obrigada por ter aceito este convite. Eu que agradeço, muito especial. Fiquei muito feliz com o convite. Que bom. Tô ansiosa para o nosso papo. Exato, era assim, como é que é o estilo da conversa? Ontem falaram, eu não se preocupe, vamos só viajar aqui nos chapéus da vida. Este podcast é um podcast que pretende viajar sobre a essência das pessoas, os chapéus, não é? Chapéus há muitas facetas, muitas personagens que nós temos. E no caso da Iá, vocês acompanham a vida dela, não é? Para ser uma influenciadora, é uma mulher do marketing, é uma mulher da imagem, do bom gosto, de tudo aquilo que você partilha, já é entrevistadora, não é? Falou. E às vezes trazer aquilo que está por detrás, a pessoa por detrás das câmaras, traz também um choque de realidade, Sim, não é? Que é muito importante também para quem nos vê, não é? sim, sim. Eu vim às cegas, confesso que eu vim muito sem saber o que. Ainda bem. Vamos embora. Mas isso foi aqui um querido amigo, Fabinho, que nos apresentou. Então, Fabinho, obrigada também aqui a honrar a sua ajuda e o seu carinho aqui para trazer estas convidadas, que ele também já indicou outras pessoas, e eu fico muito feliz porque quando um amigo nos conhece, ele aponta também outras pessoas que nos Sim. vão adicionar. E o Então, Fabinho conecta pessoas também, né? Eu acho que ele é muito isso, exatamente. muito especial. Cada um com a sua arte, não é? Sim. E então, vamos começar aqui pelo nome, não é? Porque o nome árabe, como é que isto acontece? A minha família, por parte da minha mãe, era sírio-libanesa, e aí o sobrenome Burian veio do meu avô, pai da minha mãe, que eu conheci muito brevemente. E aí eu amo, confesso que eu amo meu sobrenome. Ele é um pouco diferente, Ai, é assim, uma né? assim, É, tem eu sim tinha uma o nariz coisa, também de árabe, mas eu operei, agora eu não tenho mais. Eu tinha muita também acho que tem cara, um assim. bocadinho nariz de árabe, está-me cá a aparecer aqui que este Eu nariz tinha, não mas eu disfarça. tirei. Mas o sobrenome eu vou manter. Exato, por favor. A essência, né? E viviam muita cultura árabe ou não? É só mesmo Não, da não, austeridade muito e pouco. ficou? A minha mãe já não viveu muito essa cultura, assim, e a gente, eu e meu irmão também não, então eu tive pouquíssimo contato, assim, mais de curiosidade de vida, sabe? Mas de vivência mesmo eu não tive. Tive mais por parte da minha avó, mãe do meu pai, que era italiana. Então eu não tenho muita coisa italiana, que a família era mais distante. Mas aquela coisa de fazer massa no domingo, então no sábado todo mundo se juntar para abrir a massa. Então eu tive um pouco mais essa vivência italiana por parte da família do meu pai do que a árabe por parte da minha mãe. E estes valores de família, daquilo que eu já entendi, são muito fortes para si, não é? Então, você é uma menina, é o interior de São Paulo, não é? Litoral de São Paulo, Litoral de São Paulo. Caraguatatuba. É uma Caraguatatuba. cidade praiana, litorânea.
Deliciosa, inclusive. Mas você, eu pronto, já sabe, já falamos, eu digo sempre isto, mas quem não sabe, eu falo com alguém muito próximo dos convidados para entender a essência. Eu falei com uma amiga sua, muito querida, a Carola, obrigada pelo seu tempo, que me contou um bocadinho sobre a sua história. E, e mesmo você vindo dessa cidade, não é? Você teve sempre uma sede de algo mais. Então, Sim, eu acho que eu puxei um pouco isso da minha mãe, que quis morar fora do país. Minha mãe e meu pai moraram na Espanha, assim, foram embora na loucura, se jogaram no mundo e moraram de caseiros na casa de uma pessoa e trabalharam de tudo, até pintar parede, fizeram de tudo. E minha mãe tinha muita vontade de morar fora, de conhecer o mundo. E minha mãe engravidou de mim. E era o primeiro neto da minha avó, a primeira neta, né? E primeiro filho dos meus pais. Então eles tiveram que voltar antes do planejado, porque minha avó falou: imagina, né? Como é que você vai ter filha aí? A gente não sabe nada, vocês morando meio que de favor na casa de alguém. E aí minha mãe ficou até o último minuto que deu para eles voltarem pro Brasil. Eles tiveram que esconder a barriga dela no avião com aquelas pastas de arquiteto bem grandona, assim, uau, pra, deixavam ela porque eu viajar, não não é? podia viajar, mas ela não falou que estava grávida nem nada. Foi na cara e na coragem para poder voltar e me ter aqui, né? E eu senti isso ao longo da vida dela, que ela queria ter explorado mais o mundo. Então, eu acho que eu cresci com essa ânsia de querer sair dali de uma cidade pequena, de alcançar voos maiores, de viajar. Eu tenho uma paixão por viagem, então acho que eu herdei isso dela, sabe? Tipo, eu vou realizar os sonhos que a minha mãe não realizou, assim. Sim. Então acho que é um Eu pouco vou disso. mostrar que é possível, não é? É, Nós carregamos muito os desejos, os sonhos dos nossos pais, não é? sim. Eu sinto que às vezes nós podemos caminhar de acordo com isso ou fazemos exatamente o oposto. Sim, Não tem nada a ver. a gente pode ir até onde também fica confortável pra gente, né? Porque nem sempre os sonhos deles são os encaixam nossos os nossos, sonhos, não é? Mas nesse caso eu acho que foi o que me deu, sabe? Força. E ver ela falando para as pessoas com tanto orgulho, tipo, ai, a Yá foi embora, tá morando em São Paulo, tá fazendo faculdade, a Yá tá indo viajar. Então acho que isso me motivava mais, sabe? Sem sentir esse orgulho da Aham, mãe, não é? Isto tem sido lindo, porque as conversas que eu tenho tido, as mães são extraordinárias. Estas mães são o máximo todas. E você tinha que idade? Tinha 16, não é? Quando eu Mais fui ou para menos. São Paulo, eu tinha 20 anos. 19, 20 anos. Eu fui para fazer faculdade, fui sozinha, na Você cara e que na se virou, coragem. não Eu que me foi? virei. Foi por sua conta, Minha conta e realizou. risco, eles não tinham condições na época, a gente estava passando por um período assim bem difícil financeiramente. Eu falei, não, vou morar numa república. Eu dividia quarto com 4 meninas. Então, falei, vou morar numa república, vou me virar. E foi bem difícil, assim, foi uma fase difícil, mas eu acho que foi o que me moldou a ser o que eu sou hoje, né? Porque acho que é na dificuldade que a gente realmente cresce, desenvolve, sai daquele casulo, assim. Então, eu passei muita coisa em São Paulo, eu fiquei 10, 11 anos em São Paulo. Então, eu vivi muita coisa lá. E no começo eles não apoiaram também. Minha mãe falou: você é muito louca, a gente não tem dinheiro pra nada. E São Paulo é uma cidade cara, né? Sim, e assim, grande, né? Pra mim que vim de uma cidade pequena, eu cheguei lá e falei: meu Deus do céu, tem metrô pra tudo quanto é lado, tem coisa pra tudo quanto é lado. Então foi assim, foi bem desafiador, mas eu acho que é o que me fez ser o que eu sou hoje, assim, sabe? Ainda bem que eu fui, ainda bem que eu tive Claro. coragem de sair da asa deles e me arriscar e Esse passo, não é? Esse passo que nós muitas vezes somos guiadas e nem sabemos bem pelo quê, que é, para mim é um mistério da vida, o universo a falar connosco e nós, mas também ter essa capacidade de ouvir a intuição e ir. sim. Não é? Muitas vezes nós ouvimos a intuição e, ui, se calhar talvez não. Então essa coragem de saber ouvir e tomar mesmo rédeas da nossa vida. Eu sempre ouvi a minha intuição, assim, às vezes era até um impasse meu com a minha mãe, dela, tipo, minha mãe também tinha isso da intuição muito forte, então às vezes eu batia de frente, tipo, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tô sentindo que é pra eu fazer isso. Muitas vezes ela, ai, você não me escuta, nananã, é uma risca, não vai. Mas eu acho que até quando não dá certo, Sim. era pra ser aquilo, sabe? Exato. E é impressionante porque quando nós temos, eu acho que a geração dos nossos pais tinha muito medo, tinha muita cultura do medo, Sim. não é? Ai, nós temos que estar aqui seguros na nossa casa, na nossa família, com o nosso trabalho fixo, vamos a estrutura e de repente
uma criança que vem e diz não, vamos fazer diferente, acaba por achocalhar também a estrutura da família e trazer as curas necessárias, não é? Sim. Para essa família. Então você sente que foi essa pessoa que fez uma disrupção na família? Sinto, porque depois de muitos anos também eu consegui mudar a realidade da minha família, uma coisa que era um sonho meu. E, acho que não é nem quebrar paradigmas, mas é realmente mostrar que, hum, apesar deles serem mais velhos e terem mais experiências e mais sabedorias, eles não sabem de tudo. A gente também, né? A gente também Sim, pode claro. ensiná-los. Claro. E, E vimos para ensinar. Eu tenho uma filha e ela é a minha maior mestre. Ela é a maior professora que eu tenho na minha vida. Mas também é preciso ter a humildade Sim. de percebermos que e de deixarmos que os mais novos nos ensinem. Sim. Até porque eles vêm principalmente as crianças, elas vêm com uma sensibilidade, Uma uma inocência. inocência que nós ao longo da vida vamos perdendo, não é? Então o que é que você acha que ensinou assim mais aos seus pais? Nossa, difícil. O que que eu ensinei para eles? Nossa, eu aprendi tanto com eles, tanto, mas acho que eu ensino um pouco sobre diariamente, né, principalmente com o meu pai, que ainda mora comigo, mas eu acho que sobre empatia, compaixão, eh, entender que mesmo você discordando daquilo ou sendo contra aquilo, às vezes aquilo faz bem para a pessoa. Às vezes é aquilo que ela precisa passar, às vezes é aquilo que ela quer viver, principalmente em relacionamento, assim. Meus pais sempre se meteram muito na minha vida, a gente sempre foi muito amigo, muito próximo, eu sempre tive uma relação muito aberta com os meus pais, então quando eu fui perder minha virgindade, por exemplo, eu avisei meu pai antes: "Ó pai, vou perder minha virgindade, eu quero ir na ginecologista". Espetáculo. Eles sempre foram muito amigos, então a gente fazia muita festa em casa, era na minha casa que os meus amigos bebiam até vomitar, era na minha casa Cuidado. que Era tinha seguro. é assim até hoje, assim, a minha casa é sempre cheia e, então eles sempre se meteram muito nas minhas relações, nas minhas amizades, até em sociedade, em tudo, eles sempre queriam se meter e falar: "Não, isso vai dar certo, isso vai dar errado, isso não é pra você, essa amiga não é a melhor amiga". Eu acho que diariamente eu ensino, pra eles, né, na prática, que nem sempre o que eles estão falando é a verdade absoluta, às vezes eles só têm que aceitar e me deixar quebrar a cara ou me deixar dar certo em algo, porque eles não conseguem me blindar do mundo, assim. A minha mãe tentou isso com meu irmão até o dia dela falecer e comigo também, de proteger demais e de querer: "Escuta, não vai fazer isso porque eu sei que". Eu acho que eu aprendi muito, aliás, eu ensinei muito eles de que não, a gente precisa quebrar a cara, às vezes a gente precisa. Deixa Tá o tudo outro bem. deixa o outro fazer o que ele tá com vontade de fazer, se ele for quebrar a cara depois, sabe. Isso é mais empático também, ó, minha filha tá sofrendo porque ela terminou um namoro, deixa eu me colocar ali como amigo e não como a mãe que falou que vai chegar e vai falar: "Eu te avisei que se não ia dar certo", então, um pouco mais de E sair empatia. desse lugar, às vezes, do ego, muitas vezes nós queremos aquela coisa de ter razão. Ah, eu te acusei, né? Você não me ouviu. E eu acho que quando nós saímos desse lugar, eu já me apanhei a mim várias vezes de ui, eu avisei, mas pensei, o que é que vai acrescentar àquela pessoa eu dizer eu avisei ou eu estava certa? Isso é só para inflar o meu ego. Sim, Não às vezes vai nem é o que a adicionar a pessoa quer nada. ouvir, Exato. E ela sabe, sabe, a pessoa sabe, não é? sempre sabe. Exato. Tipo, avisaram-me, porra, não aguento, bem, que chatice, não consegui ouvir aquilo que me disseram, mas era aquilo, eu posso dizer, se está ali para mim, é para eu viver isso. Sim. Mas aquilo que eu vejo da história que eu sei sua, não é? Porque de repente você foi para São Paulo, começou a construir uma carreira, construiu tudo aquilo que você tem hoje em dia foi conquistado com suor, com determinação, com dedicação e depois cuida da família e depois esta coisa de onde é que está o limite. Uhum. Né? Então, como é que foi para você começar a aprender a estabelecer estes limites? Confesso que eu ainda não aprendi. Eu ainda não sei. Tentando.
Inclusive, uma das coisas que eu mais escuto das pessoas próximas a mim, e minha terapeuta também, Aham. é sobre isso, sobre aprenda a impor limites. Porque se você não impor limite, ninguém vai colocar. É você que sabe Exatamente. até onde você Você consegue suporta, ir. você aguenta e, né? Então, eu acho que hoje, com 35 anos, esse é o meu maior desafio, é a minha maior dificuldade, é entender até onde eu suporto, até onde eu Sim. aguento, né? E depois de ter passado, ainda estar passando por um período de luto tão intenso, eh, realmente mostrar para as pessoas que eu tenho limite, que, né? Sim. Então esse Você dá muito todos os muito, dias, não é? muito. Então Não esse é o meu pode maior desafio, sem dúvida. Ainda não aprendi. um dia de cada vez a tentar, mas os convites, eu acredito que os convites quando são para nós, eles vêm e depois onde faz a diferença é quando nós estamos conscientes de que os convites estão lá e nós escolhemos fazer diferente. Mas às vezes nós conseguimos, outras vezes não conseguimos Sim. e estamos no nosso tempo e no nosso momento e está tudo certo, não é? E eu gostava de explorar um bocadinho realmente este luto, não é? Que você já falou, já disse aqui, e então se puder contar um bocadinho do que é que aconteceu, porque acho que muita gente se pode inspirar também com essa Sim, história, sim. seria ótimo. É até um assunto que eu abordo pouco nas minhas redes sociais e toda vez que eu falo, mesmo que de maneira muito sutil, eu recebo muita mensagem, porque todo mundo vai passar por isso, né? É a lei natural da vida. Isso, em algum momento, Todos nós sabemos que um dia vamos exato, morrer, é a única inclusive coisa nós, certa, não é? E a verdade é que a gente nunca tá preparado, por mais que, no caso da minha mãe, né, que foi completamente súbita. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito saudável, a gente não via minha mãe gripada. E minha mãe era muito alto astral, muito cheia de vida, muito assim, a casa era ela, sabe, aquela coisa muito, ela preenchia os lugares. E foi muito de repente, foi assim, foi surrealmente assustador o quanto que foi de repente, foi assim, uma quinta-feira de manhã, numa quarta-feira à noite, minha mãe era São Paulina, tricolor roxo, então teve jogo de São Paulo, foi São Paulo e Flamengo ainda, eu fui para o Maracanã, assistir como Flamengo, ela estava pê da vida. A gente tinha até discutido uns dias antes, foi até uma das coisas que Doeu. pegou, que doeu, porque, cara, que besteira, sabe, aquilo que todo mundo fala, cara, discute por besteira e assim, enfim. Fica aquela dor de Nossa senhora, nossa senhora. ter nesse É. momento, né? E aí teve jogo, ela quarta noite pediu uma pizza, tomou uma cervejinha, que minha mãe vivia, ela gostava de viver a vida. Não tinha isso de: "Ai, segunda-feira eu não vou tomar um vinho", não, ela realmente ela soube aproveitar a vida dela. E aí teve o jogo e no dia seguinte, na manhã seguinte, ela acordou, deu bom dia pra todo mundo, pediu para o meu pai preparar um café, cafezinho preto. Aí meu pai desceu para preparar o café e ela foi usar o banheiro. E aí ele ouviu um barulho, eu falou: "Estranho, o que será que deve ser?". Subiu e ela estava usando o banheiro e ela só caiu, porque ela realmente o cérebro dela desligou, parece que apertou um botão, desligou e ela caiu do jeito que ela estava de camisolinha, com óculinhos, uma pulseirinha, que a gente tem igual, o celular na mão. Então foi muito de repente, foi aquela coisa, não deu para se E aquele momento despedir. de desespero de tentar salvar, entender o que é que se Assim, passa. eu realmente não acreditava que aquilo estava acontecendo, eu Você achava estava que lá. estava todos nós morávamos todos juntos, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e meu namorado. Então a casa estava sempre cheia, né, aquela coisa, minha mãe amava receber, e eu demorei para acreditar, demorei muito para acreditar, que eu falei: "Cara, não pode ser, ela deve ter caído, deve ter batido a cabeça, deve ter acontecido alguma coisa", mas chamamos o SAMU, foi tudo muito rápido, foi tudo em casa, assim. A gente ainda saiu com ela, colocou ela no carro, ela veio no meu colo, eu fiquei com a mão no coração, porque o coração ainda fica batendo por um tempo. Sim. E eu com a mão no coração dela, eu: "Pelo amor de Deus", mas naquele momento não passava pela minha cabeça que ela Ela poderia ter morrido. Eu achava que, sei lá, aconteceu qualquer coisa, mas nunca imaginei. Até porque minha avó morreu mais velha e ela mesma falava, sabe: "Eu vou viver muito ainda". Eu tinha certeza que minha mãe até os 75 no mínimo, que ela teria mais uns 10 anos, assim. Ela estava muito bem e estava muito feliz, porque era o sonho dela morar aqui, ela que escolheu a casa que a gente mora, ela que bateu o pé, porque ela tinha personalidade muito forte, ela: "Eu quero essa casa", eu: "Meu Deus do céu, vou pegar a casa do zero, fazer a casa inteira, eu quero essa casa", então
ela estava muito feliz, eu acho que isso acho que ela escolheu onde ela queria descansar, Sim, ela realmente viveu tudo que ela tinha para viver, era a hora dela, assim, a gente demora para entender isso, eu claro. até hoje confesso que eu não entendo, mas não tem muito o que fazer, sabe, foi muito rápido, foi muito do nada, foi entre o bom dia dela e tudo que aconteceu foi, assim, 40 minutos, então foi muito chocante, sabe, eu já Um tinha perdido acordar gigante, né? e eu tinha perdido minhas 2 avós. Eh e as 2 foram assim, a gente vai se preparando, né, uma estava doente, internada, então o médico já foi avisando, aquela coisa, depois de um mês aconteceu, então a gente meio que por Mas mais eras também, ela é natural, não é? Os sim, avós vão primeiro, sim. não é? E por mais que mesmo a gente sabendo que pode acontecer, já é muito dolorido, já é um sofrimento absurdo. Agora o da minha mãe que foi assim do nada, do nada, do absoluto nada, a gente fazendo planos para ela fazer uma viagem depois de um mês, assim. Então, meio que uma rasteira, sabe, meio que um chacoalhão na vida, tipo assim: "É isso, e a partir de agora é você", porque ela era a Uma matriarca, matriarca da família, não é, é? e Algo assim. e cuidava de tudo, assim, todo mundo que já foi na minha casa tem a referência daquela pessoa que chegava e acolhia e abraçava e qualquer coisa que a gente precisava, tipo assim, minhas amigas, a gente se arruma muito em casa, então carnaval, Rock in Rio, é sempre muita gente em casa, é maquiadora, aquela coisa, então ela estava sempre ali, e Fazia parte. costura, fazia ia com a gente, então eu tive o privilégio de levar ela para o Rock in Rio, no camarote, curtir todos os shows que ela queria, todos os dias que ela queria, que era uma coisa que ela gostava e ela pedia muito. Tive a honra de poder levar ela para Sapucaí, para assistir os desfiles, que eram coisas que ela queria, e ela gostava de estar ali, então ela preenchia muito. E aí, do nada, ela não estava mais ali, então assim, foi muito difícil. O meu pai e o meu irmão, eles sentem até hoje, óbvio, eu também, mas eu sinto que o homem ele lida diferente com o luto, eles já tiveram fases, eu já senti meu irmão rebelde, já senti meu irmão ingrato, já senti triste. O meu pai também, eu acho que o meu pai é um pouco mais difícil, porque é um companheiro, né, a vida inteira, eram Claro. 37 anos de casado, se eu não me engano. Eu tenho 35, 36, 37 anos. Então, tá nessa fase meio que perdida, porque eu tenho minha rotina, eu faço meus horários, né, de almoço, de jantar, e É ele uma tá ali, estrutura. e ele tá ali na casa, então ele acaba que às vezes janta sozinho, toma um café da manhã sozinho, então Vê eu a s solidão, não eu é? acho que assim, são processos diferentes, eu tive que virar uma chave, porque só tinha eu de mulher na casa, e foi muito E você é provedora da casa sim, também, não é? sim, sim, tem muita responsabilidade nas costas, tipo, eu não tenho tempo de sofrer, eu sofro, mas eu Sim. não tenho tempo, eu voltei a trabalhar, acredito que um mês depois, assim, do luto, do falecimento, e eu fui criticada por estar voltando, por estar trabalhando, por estar fazendo publicidade um mês depois, Mas criticada por quem? Pela sua pela internet família não, não, ou pela pela internet, porque as pessoas Eles não têm o criticam direito de exato, opinar. assim: "Nossa, mas acabou de voltar, já vai voltar trabalhando?" Sim, infelizmente os meus boletos não param de chegar, e foi muito estranho, assim, porque assim que ela faleceu, a gente foi para Caraguá, né, para o velório, para o enterro, ficamos lá 3 dias e retornamos para o Rio, para casa, por conta dos nossos cachorros também. E eu fui picada por uma abelha. Eu fui no quarto do meu pai à noite, no dia que voltamos de Caraguá para o Rio. Sim. Não lembro se foi no terceiro ou quarto dia após. E eu tomei uma picada de abelha e minha mão ficou minha mão direita ficou um pão. E eu falei: "Cara, parece que assim, é teste", porque eu estava sozinha fazendo absolutamente tudo, meu pai ficou de cama, meu pai teve crise de estômago, tudo aquilo, meu irmão se trancou no quarto e não saía do quarto, então eu fui fazer canja para o meu pai, eu que, né, lavar louça, fazer coisas da casa, assim, foi final de semana, foi um domingo, a gente estava sem ninguém em casa, então eu fui limpar o xixi dos cachorros, lavar louça, coisas básicas, fazer a canja, eu pensei: "Deus, cara, não é possível, tudo que eu tô passando, ainda com a mão desse tamanho, um pão, fazendo tudo com uma mão só", e meu namorado me ajudando, e eu pensei: "Cara, realmente, mulher tira força do além, né, porque
mesmo com tudo aquilo acontecendo, eu falei: "Não, e é isso, poderia pedir no iFood uma canja", e meu pai falou: "Ah, eu quero comer a canja da sua mãe". Vou lá eu tentar fazer a canja da minha mãe, com a mão com a picada de abelha, mas assim, eu acho que é isso, eu acho que a mulher ela não sei Você? explicar, eu, É, essa mulher, você. é, Essa é, mulher é. faz isso. Às vezes eu me autossaboto, eu não tenho noção da Da força que eu força. tenho, e depois eu olho pra trás e eu: "Cara, eu sou muito forte", porque foi muito difícil, vem sendo muito difícil, é muito difícil. Ela era minha parceiraça, assim, da vida, pra tudo. Eu fico perdida, só ela mexer nas minhas coisas, então às vezes me dá vira e mexe eu quero achar um top e eu fico: "Meu Deus, mãe, só você sabe onde tá, pelo amor de Deus, me ajuda". Mas assim, São mas coisas simples que parecem básicas, mas que é aquele conforto e aquele lugar onde você podia relaxar e tinha alguém a cuidar de você. sempre, Talvez era a sempre. pessoa que cuidava e de repente perder a pessoa que cuida quando você cuida de muita gente, Uhum. é perder aquele colo, não é? Aquele descanso. É, porque ela cuidava no acolhimento, sabe, é diferente. Ser provedora Sim. financeiramente, tá aqui. O prover dela era diferente, era um acolhimento, era uma coisa: "Deixa que eu resolvo tudo". Às vezes eu dou uns surtos, assim, em casa, até falo pro meu namorado, reclamo: "Ah, não sei o que", vai perguntar: "Ai, o que a gente vai almoçar hoje?". Cara, eu não sei o que a gente vai almoçar Nem hoje, nem quero quero saber, né? saber, cadê minha mãe, sabe, Para pra tratar resolver disso. isso, assim, é muito doido, assim. A minha terapeuta me falou uma frase que me fez refletir muito, assim, na minha primeira consulta após a perda da minha mãe, que ela falou: "Se prepara, porque a gente corta o cordão umbilical 2 vezes na vida, uma quando a gente nasce e uma quando a gente perde nossa mãe". E ela falou: "E o mais difícil é na segunda vez, porque na primeira vez a gente ainda não tem Consciência. consciência, e agora você já viveu com ela, então é muito mais difícil a segunda vez". E eu, cara, sempre lembro disso, porque realmente parece que, assim, agora é você por você, entendeu. Por mais que eu ainda tenha meu pai aqui, Sim. graças a Deus, é diferente, eu me vejo Mãe muito sozinha. é, né? Tem outra ligação diferente, não é melhor nem pior, é só diferente, não é? É, E esse vazio que fica, eu nem quero imaginar, mas eu acho que é importante este reconhecer da sua força, sim, não é? Então nós normalmente às vezes pedimos desculpa por sermos quem somos sim, e eu acho que viver uma vida onde nós não pedimos desculpa é uma benção. Porque eu sinto que às vezes existe muito aquela cultura. Foi engraçado que eu nunca tinha a meditação que eu fiz antes de hoje, eu falei um pouco disso, não é? uhum, Eu faço sempre uma meditação antes de começarmos para ficarmos todos na energia. E uma das coisas que eu falei foi agradecer-me a mim mesma, aham. não foi? Eu pensei muito quando você falou, minha coragem, né, Minha meu coragem, a minha coisa de fazer isso. E eu não sei, foi a primeira vez que eu fiz este, falei disso na foi meditação. E muito é engraçado especial. agora nós estamos a falar sobre isso. Uhum. Porque é isso, nós às vezes temos tanto medo de valorizar-nos, de dizer: "Não, eu fiz um grande trabalho, eu estou aqui a aguentar pela minha família, Aham. eu tornei-me a matriarca nova, não quero ser ainda a matriarca e fui obrigada a ser", e principalmente deste primeiro num lugar de prover financeiramente, que já vinha desde muito nova, e de repente Sim. aquele lugar que era onde você poderia largar a responsabilidade e ter aquela sua paz do seu espírito, Que eu acho é que é um o mais lugar. difícil. É. Mas eu sinto mesmo que o mistério da vida nos traz as coisas que nós precisamos para evoluir, Uhum. para realmente darmos a volta quando nós achamos que não somos capazes, vamos lá e nós somos capazes outra vez. E Sim, estarmos atentos a não cair no mesmo padrão que sim, antigamente, não é? sim. De ai, e a coisa de para aguentar às vezes coisas como esta, nós ou que eu vejo e eu falo de outras experiências que não são essas, que é mais fácil adormecer, é mais fácil reprimir a emoção e já para trabalhar fazer rarará, porque às vezes é só simplesmente muito duro sentir.
É. e está tudo bem, mas é importante haver espaço para expressar. E então, você estava a dizer que faz terapia. Eu acho que isso é fundamental, fazer terapia para dar conta destas emoções, não é? Então, qual é que é o papel que esta terapia tem tido? E outra curiosidade, a sua família faz terapia? O seu pai, o seu irmão, por Então, exemplo? essa é até uma questão, meu pai tá doido para voltar a fazer, meu pai teve uma depressão, então durante um tempo ele se cuidou muito nesse sentido, mas isso é uma coisa que ele quer muito voltar, preciso até urgentemente ver isso, uma terapia para ele e para o meu irmão, porque eu acho que o luto, além assim, eu já acho que todo mundo tem que fazer terapia. Existiu nesse Exato. plano, tem que fazer terapia, porque Exato, desconstruir sim, que não é nem essa às vezes que aprender. se tem que estar mal para se fazer Não, terapia, tem não. que aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos medos, com eu brinco, a gente faz terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia, porque, Exato, cara, completamente. é muito difícil, assim, o ser humano em si já é muito Complexo. complexo. Então, eu comecei a fazer terapia numa fase muito delicada da minha vida, num pós-término de relacionamento que foi super conturbado, exposto, caótico. Eu me vi 100% vulnerável, com a minha vida exposta, com pessoas do Brasil inteiro falando de mim. E aí eu falei: "Cara, eu preciso fazer terapia, eu vou surtar, eu vou pirar". Eu já estava emagrecendo, eu já estava, tipo, já tinha apagado minhas redes sociais do meu celular, que é meu trabalho. Eu falei: "Cara, eu preciso fazer terapia". Eu fiz, assim, 10 sessões direto, assim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, aí fazia uma folga de um dia. E aí aquilo foi libertador. Eu tô com a mesma terapeuta até hoje, há anos, amo a doutora Nahí, maravilhosa, inclusive Obrigada. ela cuida hoje em dia do time do Corinthians, já cuidou do time de São Paulo, ela é especialista em figuras públicas, então assim, principalmente jogador de futebol, esposa de jogador, que eu imagino que também deve precisar trabalhar bem, né, por ter a pressão de jogo, tem muita coisa, então, ela é especialista nisso, ela é um anjo, assim, na minha vida. Ela me ajuda muito, qualquer problema. Eu brigo com meu namorado, eu mando mensagem para ela: "Doutora, tá aí? Mando print, sabe, me ajuda, o que que eu faço?". Então, ela é um anjo na minha vida e, assim, eu acho que urgente, as pessoas precisam perder esse tabu com a terapia. A terapia, ela é revolucionária, a terapia alcança lugares nossos que a gente jamais alcançaria com uma amiga, num bate-papo, Sim, com uma mãe ou com um namorado, né. Até porque o Então papel do terapeuta, eu sou terapeuta, não é? Então o papel do terapeuta é realmente, não é resolver, porque o terapeuta não resolve, quem resolve somos nós, mas apontar a luz para o caminho. Olha isso, será que esse faz sentido? E esse. E também é preciso uma mestria e um trabalho também interno do terapeuta para perceber como é que pode ajudar essa pessoa, não é? é. E é preciso estudar, passar pelos processos, e às vezes nós queremos ser terapeutas uns dos outros, os amigos, mas na verdade o que nós estamos é a vomitar a nossa história para cima do outro. Sim, E nós não sabemos como é que o outro sente. Eu não posso chegar ao pé de você assim, eu sei como é que é perder uma mãe. Eu não sei, eu tenho a minha mãe viva. Então eu não sei, eu não posso. Eu posso ser que eu nem imagino o que é que será essa dor, mas eu posso perguntar como é que está a ser para você? O que é que sim. você sente? O que é que você está a aprender daí? Quais é que estão a ser as dificuldades, entendeu? Então, e normalmente uma pessoa que não faz trabalho ou que não tem esse tipo de conhecimento, já, pois é. E às vezes até uma coisa que acontece muitas vezes entre os amigos é você eh, fala da sua dor e o outro fala da dor dele em E aí cima. fica Mas eu aham. também senti isso, eu também me passou. E às tantas é um jogo de ver quem é que está mais dorido e sofrido, em vez de estar em Vira uma presença. disputa. Exato. Em vez de estar em presença, não é? Então É, é mesmo fundamental, não há uma ferramenta melhor do que a outra. Eu acho que cada pessoa tem que perceber qual é que é a ferramenta que ajuda, que lhes traz a paz para poder começar a lidar com as questões sim, dentro de todo si. mundo tem questões, né. E você tocou também aqui nesta, eu gostava de explorar um bocadinho, que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção do impacto que o bullying virtual tem numa pessoa. E às vezes sim, a pessoa torna-se uma figura pública, não é? É um caminho, é uma escolha, mas também às vezes a vida vai acontecendo e não está preparada para o que aí vem, não tem nem noção, a pessoa nem sabe o que é que
Aham. calculo, não é? Nem E que tenho aquilo noção do vai que é trazer que vai junto. trazer. Então, como é que é lidar com este bullying virtual com você? Você estava falando um pouco antes, uma coisa que até me fez refletir sobre a gente às vezes reprimir, né, as emoções e vai, trabalha, vive, vamos embora. E eu passei muito por isso no luto, Uhum. até entrando nesse assunto do bullying, porque eu fui muito no automático, né, assim, cuido do meu pai, ajudo em casa, preciso trabalhar para pagar minhas contas e sinto que até deixei a desejar nesse lado carinhoso que minha mãe tinha, que eu sinto que meu pai e meu irmão cobram muito isso, tipo, nem sempre a gente quer o dinheiro, a gente quer Sim. você, né, presença, atenção física, então eu ainda tô nesse processo de Às vezes não descobrir até está pronta, né? se Que é mais uma coisa que você vai ter que doar. sim. E eu fui vivendo tão no automático, assim, foram acontecendo várias coisas, né, depois que eu perdi minha mãe. E eu engordei muito, isso foi uma coisa que você estava falando do bullying, né, eu trabalho com a minha imagem, então, Sim. as pessoas viviam me perguntando se eu estava grávida. E me perguntar se eu estava grávida me dá muitos gatilhos, porque meu maior sonho é ser mãe, Sim. eu tive 3 abortos, eu já esse é um assunto, né, muito delicado e que já me fez sofrer muito. E as pessoas só perguntando na internet: "Ah, engordou, engordou, tá grávida". Assim, é assustadora a quantidade de mensagem que eu recebia diariamente. Então, assim, postava com uma roupa de treino mais colada, todo mundo: "Grávida, tá grávida, tá grávida, tá grávida", e aquilo machuca, né, Claro. em diversas maneiras. Não, eu só tô mostrando Lembra pra as gravidezes que não deram continuidade, um sonho que ainda não está a acontecer e depois também: "Ai, será que eu estou bem, não estou bem?" não, e assim, eu realmente relaxei em outros parâmetros da minha vida, Que é porque preciso. porque eu tinha acabado de perder minha mãe, então eu comia, assim, vivia muito no Descontava um bocadinho na comida. sim, É um conforto, não é descontar, acho que é um conforto. eu já tive compulsão alimentar, muito ansiosa, então descontava na comida e relaxei, não fiquei me cobrando de treinar, fazer dieta. E aí eu fui chamada para um evento que eu já tinha ido antes, que era um evento de saúde bem-estar, né, que é o Lapa Experience, que é uma são 3, 4 dias numa casa, influenciadoras, e a gente vai para fazer um protocolo que é uma academia foguete, que é uma plataforma online de treinos, então a gente fica lá treinando, se alimentando bem e vivendo 4 dias de saúde e bem-estar. E aí, no primeiro ano que eu tinha ido foi em outubro, né, eu perdi minha mãe em abril, ainda não tinha ainda minha mãe estava viva. Eu estava um pouquinho acima do meu peso, mas assim, 2 quilos. Eu lembro que comentavam nas lives, porque live é ao vivo: "Nossa, a Aya tá grávida", umas coisas assim, aí eu ignorei. E aí quando eu fui de novo para essa segunda vez, eu tinha acabado de perder minha mãe, fazia acabado não, fazia 5, 6 meses, assim. E aí eu lembrei, eu falei: "Cara, de novo eu vou, vai ter live e vão falar do meu corpo", porque as meninas, obviamente, saradas, trincadas, né, assim. Eh, e aí eu falei: "Cara, vão de novo falar do meu corpo", e tudo bem, assim, sabe, eu fui com outro pensamento. Falei: "Deixa falar". E aí eu cheguei lá e descobri que dessa vez, nessa edição desse ano passado, ia ser eles iam além de trabalhar o nosso lado, físico, também o nosso mental. Então tinha uma terapeuta que veio só para cuidar de nós nesses 4 dias, então a gente começou nosso primeiro exercício foi uma meditação, depois a gente fez ioga, então todos os dias tinham atividades de, né, luta, treino, mas também tinham atividades, para o nosso psicológico, nosso bem-estar mental. E eu estava tão no automático, sabe, assim, eu não sei se reprimindo as minhas emoções, porque eu chorava, eu me permitia um dia ou outro Mas está num estado de sofrer. sobrevivência. Sim, eu estava num estado de sobrevivência. Que no último dia a gente fez um exercício tão legal que a gente precisava escrever uma carta para os nossos antepassados e falando: "Eu te perdoo", né, pedindo perdão, mas falando: "Eu vou viver a minha vida, eu vou viver os meus sonhos, eu me desprendo de todos os seus erros e vícios e comportamentos, porque eu Padrões. padrões". E cara, Ana, foi tão especial. Eu chorei tanto, mas tanto assim, eu chorava de e no final a gente queima essa carta na fogueira, então foi um exercício e eu precisava mais daquele tratamento Claro, tudo o resto. espiritual do que Sim. o físico. E aí foi muito doido que, assim, eu voltei de lá, foi literalmente uma virada de chave, eu voltei de lá, eu falei:
agora eu tô pronta para cuidar de mim, de parar de viver no automático, de sobreviver e eu vou focar realmente em mim, no meu corpo, na minha saúde, no meu psicológico, na minha fé, em tudo. E foi onde eu virei essa chave, assim, eu acho que hoje eu tô na minha melhor versão e buscando cada vez mais isso. Muita gente até vê como futilidade, porque você emagreceu, porque mudou o cabelo. Sim, mas tudo isso faz parte do Da minha transformação, sim, o da que é que minha interessa? transformação, da busca pela minha melhor versão. E eu sofri muito com os meus 3 abortos, sofri muito. Eu fui atrás de tratamentos que, assim, inexplicáveis. Eu fui em curandeira, fui em tudo quanto é pessoas que para fazer trabalho no meu útero, eu fui em tudo. E eu acho que lá no Lap Experience me deu uma luz de que, assim, só vai vir a hora que você estiver pronta para receber. E aí eu saí de lá tranquila, sabe, eu vou buscar a minha melhor versão, porque quando eu tiver na minha melhor versão, aí sim eu vou me tornar casa do meu maior sonho. Acho que enquanto eu Sim, tô porque é isso que você está agora a dizer, nós somos casa, nós tornamos-nos um lugar de nutrição. E é aquela coisa da máscara, não é? Bota a máscara em você e depois bota na criança. E eu acho que quando nós entramos num lugar de muito tempo a fazer, um lugar de uma energia mais masculina do fazer, nós 100% eu. conectamos-nos mais do lado mais feminino que existe entre todos os homens e todas as mulheres e todas as pessoas entre nós. Mas quando nós nos permitimos, eu fiz uma fecundação in vitro e então eu acho que o preparar a casa e o preparar a casa interna para receber vida é muito importante. Eu antes de ir fazer, pôr as hormonas, eu cada vez que punha uma hormona, eu fazia aquilo com intenção, eu dizia que esta hormona que me enche com mais capacidade de ter mais óvulos e criar mais vida dentro de mim para ser saudável. E imaginava aquilo saudável e este lado também invisível que é tão importante, não é? E depois lembro-me que antes de ir fazer a inserção, não é? Que você coloca o embrião lá dentro, fazer um ritual de "És super bem-vindo ao meu corpo, eu permito-me receber esta vida dentro de mim para dar", e às vezes eu acho que é preciso aprender quando nós estamos habituados também a dar, 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 que é Sim, o seu caso, não é? sim. Aprender a receber, porque isto é uma troca. O bebé traz tudo aquilo que nós temos que passar, as emoções, né? E você está a construir vida. E quando nós focamos muita energia em dar a tudo à nossa volta, nós como é que ainda temos capacidade de dar a um bebê? Aham. Entendeu? É um desgaste gigante. Então, eu acho que estes convites, às vezes, e muitas mulheres passam por abortos, que bom que você fala sobre isso, porque Sim. é tão solitário, é tão. E a mulher sente-se culpada, não é? Que não foi capaz, que não cumpriu o seu Onde eu errei, papel, né? não é? Onde foi que eu errei que isso não deu certo? Sim, mas hum, na verdade, eu acho que no final do dia é ter imensa compaixão por nós mesmos, não é? Acreditar, uau, eu passei por isto, o que é que isto me quer ensinar? O que é que eu aprendo aqui? E realmente eu acho que tem muito a ver com o poder que você está a falar. Eu tenho este poder dentro de mim. E às vezes nós vamos procurar a resposta fora Sim. e há muita gente que nos ajuda. Como é óbvio, eu sou uma fã das ferramentas, dos curandeiros e de tudo o que possa imaginar. Mas eu acho que no final do dia nós sabemos cá dentro de nós. Sim. Então é a escolha dessa mudança que faz a diferença depois para tudo. E às vezes nós temos que passar por coisas mesmo difíceis, não é? E você agora passou por uma virada de chave gigante, a perda da sua mãe, e talvez uma oportunidade de refazer a história no futuro e também entregar ao mistério da vida de que o que tiver que ser será, não é? Mas e tentar das formas que tem que ser. Eu acho que todos os processos são bonitos. Sim. Acho que se não há formas, às vezes
os processos das fecundações in vitro, elas podem ser bastante desafiantes, porque as pessoas tentam e eu nem quero imaginar a mim, eu fiz tudo à primeira. Eu provavelmente vou ter que fazer a FIV, assim, já fiz alguns tratamentos, eu tenho um útero dividido no meio, chama útero bicorno, que 1% das mulheres têm, então provavelmente eu vou ter que fazer a FIV, pra No começa sítio certo, com sim, calma, claro. sim. E então o que eu posso dizer é também desfrutar do processo, porque o que eu sentia na altura com o meu marido, o meu agora ex-marido, mas que era o meu marido na altura, hum, a gente fez com imenso amor, com imensa beleza, dizer assim: "Uau, nós conseguimos desfrutar", em vez de transformar numa coisa mais difícil, mais pesada. "Ai, coitados de nós, já temos que ser uma filha", dizer: "Não, que sorte que nós temos a ciência do nosso lado, que sorte que nós podemos tentar também nesta maneira de dar vida", e hoje em dia tenho uma filha linda, maravilhosa, Saudável. que é saudável, que está ótima, ela que eu vi a fotografia que eu tenho dela é mais cedo do que qualquer pessoa, que era ela lá na coisinha, não é? Um círculo perfeito. E eu acho que a forma como nós encaramos a vida faz toda a diferença, não é? Então, aqui a desejar que este sonho, não é? E este Amém. sonho, não é? Que corra bem. E queria lhe perguntar que mãe é que você se vê? Que tipo de mãe você se vê? Porque você quer. Você já é mãe de muita gente, né? Já Então, me eu ser considero uma mãe mãe. mesmo vai ser diferente. Engraçado, né. Eu não me imagino, assim, eu acho que eu vou ser muito leoa, muito, sabe, eu vou proteger, eu vou cuidar, mas eu fiz uma consulta com um astrólogo há 2 semanas atrás, que ele diz onde você tem que passar o seu aniversário para ter o melhor ano. Eu tô sabendo, até você vai passar o É. seu. Eu vou. Vai? E aí, e a gente falou sobre isso, ele não me conhecia, assim, né, não sabia muito pouco sobre mim, e ele falou muito sobre isso, ele falou: "Nossa, eu tô vendo que você vai ser 2 pessoas, uma antes da maternidade e uma depois, você vai aprender muito, mas você também vai ensinar muito. A maternidade vai te colocar numa posição de você nasceu para isso", tipo, e eu sinto aquilo que a gente tá falando da intuição, eu sinto desde que eu nasci para ser mãe. Às vezes eu até me questiono: "Cara, por que que tá demorando? Por que que não tá acontecendo do jeito que eu quero que aconteça?", porque a gente quer que seja da maneira natural, a A gente gente quer quer controlar, a mas a gente quer gente não tem controlar controle tudo. nenhum. Exatamente, aí ele falou tanto sobre isso pra mim, sem me conhecer. Porque minhas amigas, quem convive comigo fala: "Meu Deus, imagina quando você for mãe, porque você sempre cuida de todo mundo". Agora, quem não me conhece fala isso, e ele falou muito. Foi uma consulta de 1 hora e ele ficou, assim, 40 minutos falando: "Nossa, e você vai fazer isso, e você mãe?". Ele mudava: "Ah, você tem tal coisa na casa tal". Não, porque quando você for mãe, e aí e ele falou que é pra eu tirar essa ansiedade de mim, que talvez nem seja esse ano e que se for esse ano não vai ser numa boa hora, pra eu esperar virar o ano que vem. E aí, tirou um pouco essa ansiedade, esse desespero, porque a gente tem isso, a idade, o tempo. Aham, eu atormento meu namorado, coitado, eu fico azucrinando a cabeça dele: "Amor, eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho". Então Eu acho que quando a gente solta, é quando a coisa acontece. e foi muito bom ele ter falado que talvez esse ano não seria a melhor hora para esse ano eu cuidar de mim, e eu já estava nesse processo de evolução, de transformação, e aí eu ouvi isso besteira, né, mas eu ouvi isso de um astrólogo, me deu um gás. Bom, às vezes eu acho que minha opinião, acho que é bom eu posto planos, aliás, o meu querido amigo que está aqui connosco, ele é astrólogo, nós falamos muito sobre isso, mas eu acho que no final do dia é sempre nós temos o livre-arbítrio. E realmente todas estas ferramentas, os mapas astrais, que eles mostram aquilo que está propício a acontecer, mas nós também temos que ter atenção para não dar o nosso poder também à ferramenta, Sim, porque senão nós ficamos reféns reféns. daquilo, ai, ele disse aquilo, e a gente é mais uma forma de você não estar onde você precisa estar, que é Sim. no seu próprio poder, na sua própria essência. Então, que bom que isto dá uma paz, Não, mas ser surpreendida por aquilo que o que vier. sim. Não é? Essa é que é a beleza. E eu sei que a sua viagem
que eu sei, vai ser super exótica. Ai, eu adoro. É ansiosa. Mas que bom também, e é importante isto. E às vezes é isso, o que é que nós precisamos para ter um bocadinho de paz? Sim, E às vezes é preciso e este conforto e este colo que às vezes estas ferramentas nos trazem é fundamental para darmos certos passos. Mas atenção, onde é que está aquela linha de o que é meu, o que é do outro, o que eu sim. posso, até onde é que eu dou o meu poder aqui? E pronto, e nós continuávamos aqui mais a falar sobre isso, mas eu vou perguntar a história do chapéu, esse chapéu maravilhoso, por favor, descreva um pouco para quem nos está a ouvir, é de crochê, não é? É de crochê. Quando você Todo falou do colorido, não é? chapéu, nossa, juro, foi muito especial, assim, porque a minha avó, mãe da minha mãe, eu já tinha uma ligação fortíssima com a minha mãe, mas com a minha avó era algo, assim, sobrenatural. E a minha avó, ela era a rainha dos chapéus, então, assim, chapéus ou chapéus? Chapéus, Chapéus, falei chapéus. certo. Ai, gente, imagina vendo a lista falando errado. E todas as fotos dela, ela tá com chapéu, ela era conhecida na cidade, Maria dos Chapéus, então ela estava sempre com chapéu. E ela, costurava, então ela fazia fuxico, ela fazia tudo, qualquer coisa. Talentos das avós, não é que se estão a perder. Juro, gente, nossa, que saudade. E ela é a minha maior história de amor, assim, é a minha vida. E quando ela faleceu, a gente foi, né, cada um escolheu o que ia ficar dela e eu falei: "Com toda certeza eu vou ficar com o chapéu feito por ela". E É lindo, é cheio de lindo flores, colorido e é muito engraçado que toda vez que eu uso, todo mundo eu uso na praia, né, todo mundo acha que, assim, que eu comprei agora, porque, né, o crochê tá super em alta. Gente, esse chapéu tem anos de história, a minha avó continua a usou. existir. E eu sou apaixonada por ele. E ele é minha avó, sabe, colorida. Ela andava emperequetada, cheia de acessórios, maquiada. Então, eu olho para ele, eu lembro dela e, assim, foi a melhor herança que eu poderia ter ganhado dela. Que ele tem muita história, esse chapéu, muita história. E vai continuar a escrever, se Deus quiser, minha filha, meu filho vai usar. Exatamente. Mas ele é muito lindo, É o né? melhor, é vida. E feito por ela, muito especial, Uau. muito especial. É tão bom este dom, não é? Que nós, não sei, temos as mulheres, não é? Costuravam umas com as outras. É uma meditação isto. Quer dizer, isto é um estado de presença absoluto, porque é a arte, A arte. não é? No mais Eu guardei puro, também não umas é? bolsas de fuxico que ela fez, eu tenho umas coisinhas dela, mas o chapéu é muito especial pra mim. Quando você falou de chapéu, eu falei: "Ah, Eu tenho na que história. delícia, eu tenho Bom, um perfeito". estou a honrar esta avó, nem que trouxe tanta coisa boa. E se esse chapéu pudesse fazê-la viajar no tempo, você, o que é que você viveria, voltava a viver e o que é que você estava a fazer, com quem, etc. Ou o que é que você mudava? Ah, com toda certeza, assim, sem dúvida nenhuma, eu iria para um domingo na casa dela, com a minha mãe, com todo mundo, casa cheia, todos os meus primos. Eu cresci muito com família, sabe? Minha família era muito grande por parte do meu pai. Meu pai tem 4 irmãos, e por parte da minha mãe são 2 irmãos, então a gente sempre teve a família grande. Então, o final de semana, assim, eu sou muito apegada nos meus primos, nas minhas primas. Eu cresci com eles, então eu sempre tive essa referência de casa cheia, então Natal de casa cheia. E assim, não de fartura, porque a gente passou muita dificuldade na vida, mas de fartura de Conexão amor, humana. de, sabe? Não importa onde a casa podia ser uma casinha caindo aos pedaços, mas estava todo mundo lá e assim. E nossa, eu tenho tantas recordações disso, da família toda junto, os meus primos juntos, as minhas avós, então sem dúvida nenhuma eu voltaria para um desses domingos ou natais com a família toda, com a gritaria, com as crianças correndo, com um se machucando e minha avó cozinhando. As minhas 2 avós cozinhavam, então essa minha avó Maria do Chapéu, os pastéis que ela fazia, a Ai, gente ligava e falava: "Tô indo", ela já estava abrindo a massa e fazendo, então, maravilha. nossa, eu trocaria tudo por um domingo desse na casa Bom. de uma delas, com todos os meus primos, a família cheia, minha mãe. O que é que você diria à sua mãe se você tivesse uma oportunidade de lhe dar alguma coisa? Nossa senhora, Depois de tudo o que aconteceu, se você soubesse. acho que eu pediria perdão por todas as vezes que eu sei que ela só quis o meu bem, só quis me
proteger, me blindar do mundo e eu: "Ah, mãe, saco", sabe. Mas acho que eu pediria perdão e acho que eu falaria mais 900 vezes o quanto eu amava ela, o quanto ela faz falta, o quanto ela tinha razão em muita coisa. Ah, é difícil. Juro. Hum. Preciso tomar até uma água. Na garrafinha, amor? Não tenha a menor dúvida que ela te ouve. É muito difícil quando nós vamos dizemos, quando é uma coisa tão repentina e não temos a oportunidade de dizer aquilo que gostaríamos, não é? Sim. Mas saber que ela te ouve, eu espero que Com toda certeza. a sua alma, Obrigada. mesmo. Obrigada. Obrigada por partilhar aqui este lugar tão verdadeiro, Imagina, honesto. foi um prazer, de verdade. Muito obrigada. Conte comigo. Eu vou querer uma consulta depois daqui, tá? Por favor, uma terapia. Do gosto. Obrigada. É o que eu tinha falado, não é? A gente está a preparar, eu, com o meu querido amigo Gui, que está aqui hoje connosco, a gente está a fazer um retiro aqui no Brasil, vamos trazer Ai, que legal. aqui para o Brasil e começar a fazer trabalhos aqui para contribuir, não é? E chama-se Get Your Power Back. Ai, que tudo. Eu quero. Poder. Eu quero participar. Eu tô precisando. Todos, né? Sei. Bem-vinda. Será muito Ai, que legal. Eu quero. Será muito bem-vinda, com todo o respeito e com todo o gosto, porque eu acredito que, para mim, o que move a minha alma é poder segurar espaço. Segurar espaço, acho que também já fizeram isso por mim Uhum, e poder fazer isso pelo outro é uma benção. com certeza. Sinto que uma das minhas missões, não é? Então, cada um com a sua missão. Uhum. Eu tenho uma última pergunta que é: se esse chapéu pudesse levá-la a viajar no tempo para daqui a uns 30 anos, 20 anos, Nossa, né? você está fazendo? Está rodeada de quem? A fazer o quê? Ai, daqui 20 anos, assim, minha vida dos sonhos, ideal. Eu, se Deus quiser, vou continuar trabalhando muito, porque eu amo trabalhar. Não me imagino trabalhando. É que nós não falávamos, ela é uma empresária. No meio disto tudo, ela é uma empresária, montou uma empresa, é uma mulher de negócios. Eu trabalho desde os 14 anos, não me imagino sem trabalhar. Eu sou muito. Meu combustível, acho que é esse. Mas com toda certeza eu vou ter realizado meu maior sonho, que é ser mãe. Se Deus quiser, daqui 20 anos eu já vou ter 2, 3. Bem grandinho já, né? Casada, bem e feliz, assim, feliz com a minha família, realizada, com os filhos com saúde. Quero muito escrever um livro também, já tenho umas coisas escritas, então tenho esse sonho de escrever um livro. Era o sonho da minha avó era ter uma ONG, então quero muito abrir uma ONG um dia. Então, assim, minha vida ideal daqui 20 anos, casada com 2 filhos, bem-sucedida, trabalhando muito. Um livro escrito, domingo, minha casa é cheia todos os dias, então uma segunda-feira que o casa é cheia, e com uma ONG, um livro. Tem alguma área específica que você gostaria? Não, eu tenho muita vontade, eu ajudo muitas ONGs, é um lado meu que eu adoro, eu sempre trabalhei esse lado, assim, então não tem nada específico, mas pessoas, muita gente tem o sonho de ter ONG para cachorros, né, eu acho que tem então eu quero lidar com pessoas, eu quero ouvir histórias, quero ajudar histórias. Eu sou muito parceira do Instituto Ronald McDonald, então acho muito lindo o que eles fazem com crianças com câncer, então ter uma ONG com toda certeza, assim, se eu morrer, eu vou morrer realizada. Se eu tiver filho, se eu tiver escrito um livro e eu tiver uma ONG, eu vou estar muito. E casar, que é meu maior sonho, depois de ser mãe. Quem sabe? Depois de ser mãe, então eu acho que isso.
Eu vou estar, e meu chapéu vai estar comigo com Com toda certeza, está emoldurada, assim, posto no vidro ou maravilhoso. na cabeça da minha filha correndo. Pelo amor de Deus, meu chapéu! Também é bom para continuar a carregar as histórias, É. né? Ficar assim. Criar Mas novas. ele está firme, portanto eu acho que ele vai Vai durar aguentar. bem. Olha, obrigada, Yasa. Ai, eu que Conhecer agradeço, você, foi porque é muito tão bom. bonito como é que de repente uma coisa inesperada se torna nesta conversa tão especial, mesmo Profunda. especial, profunda, e obrigada por mostrar esta essência e que, olha, que você recupere todo o seu poder, Obrigada. os seus sonhos se realiza. Estão no caminho. Tenho a sensação que eu vou estar aqui para aplaudir, não sei porquê. Já está, se tem a vibe, se vai ser minha amiga, não sei porquê, tenho aquela Já sensação. somos, já. Eu amei de coração. Obrigada pelo convite, amei te conhecer. O Fabinho falou tão bem de você, falou que você realmente conecta pessoas, que você, ai, te elogiou tanto, tanto. Ele falou, tão especial, você vai ver a luz dela, assim, você é isso. Ai, Fabio, obrigada, eu fico sem graça, Ele mas eu vou falou. aceitar. Eu amei, obrigada, viu? Espero que você tenha Eu gostado. adorei. E obrigada a todos, não é, que nos ouviram, que ficaram aqui connosco em mais uma conversa que eu continuo a ser surpreendida a toda a hora com estes convidados maravilhosos. Que bênção poder estar aqui neste país, e eu espero que os portugueses também que nos estão a ouvir que agarrem nestas histórias e se inspirem, porque somos irmãos uns dos outros, então, e no fundo não interessa ao país, em qualquer lugar do mundo estas histórias tocam-nos, não interessa cor, raça, lugar, género, tudo, somos todos seres humanos no final do dia. Então, um beijinho, obrigada e até à próxima.